O sexto episódio de The Last of Us diminuiu o ritmo da ação para focar bastante no drama dos conflitos internos mais profundos desses personagens. E por mais que a adaptação tenha tomado um caminho bem fiel em relação às cenas do jogo, a gente ainda teve algumas mudanças nas motivações do Joel que exploraram mais um lado da personalidade dele que só pôde funcionar nesse novo formato fora dos videogames. E para quem é fã da saga de The Last of Us, nós tivemos algumas indicações sobre o futuro da versão desse universo da série, que foram referências bem emblemáticas sobre quem esses personagens ainda podem ser. Hey Joel, check it. Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez pra gente falar sobre o sexto episódio de The Last of Us, que trouxe esse drama bem clássico dessa franquia, que faz cair um cisco no nosso olho. E tem algumas comparações bem legais pra fazer com o jogo também, então enfim, muita coisa pra falar. Vamos pro vídeo. Adios, Big Brother. Essa parte da história de The Last of Us, da chegada no Wyoming, marca uma das maiores mudanças que o Joel vive no seu arco. E isso vale tanto pro jogo quanto pra série, porque os pontos-chave dessa história foram adaptados com uma fidelidade bem considerável em relação ao material original. Mas o que ainda fica um pouco diferente nessa nova versão é a forma como a série escolhe dar um destaque maior para um determinado traço do Joel, que é o medo do fracasso que ele carrega. E pra gente comentar a importância dessa mudança na série, é interessante a gente voltar um pouco pra trama do jogo. Na campanha do jogo, o Joel parte em busca do Tommy justamente por causa da missão da Ellie, porque o Tommy já tinha sido um vagalume e, portanto, poderia saber como encontrar a localização deles. You've got to get this girl to Tommy's. He used to run with this crew. He'll know where to go. No, that was your crusade. Então, quando o Joel encontra o Tommy e pede para ele assumir a guarda da Ellie, o Joel só tá dando continuidade ao plano original que ele sempre teve, de deixar a Ellie com o Tommy, que seria a melhor ponte direta que ela poderia ter com os vagalumes. Why bring her here? I was supposed to deliver to the Fireflies. The way I figure they're your boys. You finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a Firefly in years. You know where they are. Mas aqui na série, as intenções do Joel em relação ao Tommy são bem diferentes desde o começo da temporada, o que acaba causando algumas mudanças nas motivações que o Joel tem nessa parte da história de agora. No começo da temporada, o Joel fica preocupado com o estado do Tommy, depois que eles perdem o contato. E é por causa dessa preocupação que ele decide ir atrás dele, para tentar salvar o seu irmão caso ele esteja passando por algum perrengue. I need the battery, Tess. Truck's no good without one, and if I don't get to Tommy soon, he's gonna die out there. E é só depois disso que a missão da Ellie cai nas mãos do Joel e da Tess. Então agora, quando o Joel encontra o Tommy e pede para ele assumir a guarda da Ellie, ele tá tomando uma decisão que não tinha sido firmada desde o início da história, porque ela foi se construindo ao longo da jornada dele com a menina. E o que forma essa motivação do Joel de passar a responsabilidade sobre a Ellie adiante é o medo da perda e do fracasso, que é algo que ele sente cada vez que ele se vê como falho na função de protetor dele. But she had to shoot him to save me, 14 years old, because I was too slow and too fucking deaf to hear him coming. Então a gente tem uma nova sequência que leva o Joel para o mesmo desfecho do material original, que é um momento em que o Joel tenta se afastar da guarda da Ellie. Mas agora existe um destaque diferente nas motivações dele, com a série focando mais no medo dele, da sua fraqueza, nesse papel de guardião. You think I can still handle things, but I'm not who I was. E esse desenvolvimento é bem interessante porque ele aproveita o que o formato de série de TV pode explorar de novo sobre esse personagem. Acontece que no jogo, grande parte da proposta é o desafio do combate. Então o jogador vai acabar enfrentando centenas e centenas de inimigos ao longo da campanha. E por isso a narrativa tem que admitir essa capacidade agressiva do Joel, porque o jogador sente na própria pele, o tempo todo, como esse cara tem uma força e um poder bem considerável dentro desse mundo. Mas aqui na série, como a gente não tem essa interatividade do gameplay, os momentos de ação podem ocupar uma parte bem menor do tempo de tela.
E por consequência, o Joe não tem aquela obrigação de ser constantemente uma máquina mortífera. E é essa estrutura que dá espaço para que ele questione a sua fraqueza de uma forma muito mais real para esse contexto. E o resultado é um conflito interno que consegue desafiar as características mais essenciais desse personagem. It's all I do. It's all I've ever done. It's failure. Again and again. Como eu já falei no início aqui do vídeo, essa parte da história, esse trecho da viagem, ele tem a função de marcar uma grande mudança pro Joe, com as decisões que ele toma em relação a Ellie. E é bem interessante a gente analisar quais pontos que refletem essa mudança da opinião dele. Quando o Joe e a Ellie têm a conversa de despedida entre eles, o Joe termina a cena negando o laço familiar entre eles e confirmando a separação dos dois. You're right. You're not my daughter. And I sure as hell ain't your dad. Mas a gente consegue ver que a realidade do sentimento dele é o oposto do que ele acabou de falar. Porque assim que ele volta para aquele isolamento fechado dele, ele tem a lembrança do que é justamente o papel familiar e paternal dele. E como a memória do Joe é do passado de um Natal, a gente pode ver como essa lembrança é provocada por tudo que ele está vivendo agora ao redor dele, em Jackson. O que demonstra como ele reencontrou dois elementos que ele já teve, que é o contexto da celebração desse momento e também a figura de uma filha. Então, na manhã seguinte, quando o Joe volta atrás da sua separação e oferece uma escolha para Ellie, a mudança dele já fica muito bem pontuada, porque ele precisa passar por esse processo de tentar se afastar para perceber que, se separar da Ellie, seria retornar para o mesmo sentimento de perda que ele tenta negar. E a partir de agora, o sentido que ele encontra para o seu propósito nessa jornada é estar ali mais uma vez no final dessa missão, para que eles possam terminar seus objetivos e retornar para esse lugar e reviver aquela exata lembrança que o Joe reconhece que ele pode reviver no futuro. There's a place for you here. Both of you. Counting on it. Olha, eu sou bem fã de The Last of Us, dos jogos, da série que tá tendo, já li os quadrinhos também, enfim, gosto de tudo. Mas preciso admitir aqui que ela é uma saga muito ingrata, né? Porque ela oferece pra gente os elementos que indicam que esses personagens finalmente podem ser felizes, mas logo depois ela tira tudo isso da gente e deles. E é isso que acontece agora no final desse episódio, com essa desgraça que marca o encerramento da história. Só que vale pra gente fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre o que acontece nesse início de catástrofe, porque ela tem um significado temático e uma moral bem interessante. No início desse episódio, aquele casal, muito simpático por sinal, alerta o Joe sobre os perigos que existem além do rio. You never go past the river here. E o que acontece na sequência é que essa ameaça fica comprovada, quando a Ellie é colocada numa situação de risco, que o Joe não consegue impedir. Então a gente tem uma sequência de eventos nesse momento, que é o Joe recebendo o alerta sobre um risco, depois ele escolhendo seguir na proteção da Ellie, até que no final ele falha nessa função de proteger ela. E esse ciclo é bem expressivo, porque ele é uma indicação do que vai ser a conclusão do episódio, quando o Joe precisa tomar mais uma decisão sobre a missão dele. Quando ele está em Jackson, o Joe reconhece mais uma vez os riscos que existem na jornada dele com a Ellie, o que faz ele questionar mais uma vez a escolha de seguir ou não com ela. Mas, de novo, ele decide arriscar seguir na missão, até que mais uma vez ele falha na proteção dela. Então, por mais que o Joe tenha mudado de opinião para seguir esse caminho paternal na jornada da Ellie, ele ainda sofre a mesma falha que ele queria evitar no início de toda a história. Mas o que é importante é que é justamente o laço que ele criou que pode decidir o futuro dele, a partir de agora, depois desse fracasso. Como a gente vê ao longo desse episódio, o Joe vem permitindo cada vez mais que a Ellie se aproxime dele, o que faz com que ela possa aprender a ser como ele é. Se a gente relembrar dos últimos episódios, a gente já viu a Ellie pegar no sono e o Joe manter a guarda sobre os dois, ocupando o papel de protetor dele. Mas agora, no início desse episódio, a gente vê que é o Joe que está pegando no sono
E é a Ellie que já está tendo a autonomia de assumir a vigia, o que mostra como a abertura que eles estão tendo está permitindo que ela aprenda a fazer o que ele faz. Ela já aprendeu a usar uma arma, já sabe vigiar o acampamento e também já está até aprendendo a caçar. Tudo graças à aceitação do Joe do laço que ele tem com ela. I was quiet. I checked my sticks. I looked for tracks. I found the high ground, and I kept watch, like you taught me to. Então a moral da história é que por mais que o Joe tenha falhado nessa parte da missão, o que pode salvar a vida deles dois é justamente o vínculo que eles permitiram ter um com o outro. Porque foi com esse sentimento que o Joe transmitiu o que a Ellie precisa agora para salvar o futuro deles dois. Agora o último bloco para a gente encerrar. Bom, esse episódio também teve várias referências ao futuro de The Last of Us, como aquele papo sobre uma fazenda, sobre a criação de ovelhas, o que inclusive a gente até vê em Jackson, e outras coisas também. Só que teve um detalhe de uma referência que foi ainda mais importante que essas outras que eu já falei, que eu quero comentar aqui com alguns detalhes a mais. E eu quero deixar avisado que isso não é nenhum grande spoiler sobre os finais de The Last of Us, da parte 1 e da parte 2, porque essa referência aparece em trailer de lançamento de jogo, antes mesmo deles serem publicados, e então realmente não é nenhum grande segredo sobre The Last of Us. Mas, de qualquer forma, se você não quer saber nada sobre a história de outros personagens, você pode pular para essa minutagem aqui, ok? Então vou esperar aí você tirar seu fone e pular o vídeo, caso você não queira saber. Mas quem ficou, enfim, vamos pro papo, que é algo bem legal. Enfim, a gente vê que numa cena do episódio, a Ellie tem um tipo de atrito com uma menina que tá meio que encarando ela lá em Jackson enquanto ela tá comendo. E essa garota aí tem enormes chances de ser a Dina, que aparece lá em The Last of Us Parte 2. Porque lá no jogo, elas duas comentam sobre o exato momento em que elas se conheceram, justamente aqui em Jackson. E o diálogo delas descreve uma cena extremamente parecida com o que acontece na série. When I first got to Jackson, I was so overwhelmed by all the people. I was overwhelmed by all the food. I remember my first week just gorging myself, stuffing food in all my pockets for later like it was gonna run out. I saw that. You did not. I did. I remember thinking, who is this string bean girl stealing all the jerky? Já existiam alguns rumores sobre essa possível participação da Dina, mas mesmo assim foi bem legal ver a execução, ela realmente ganhando forma nessa referência aí da série, ainda mais como algo que colabora para a história de fato, porque ela é uma cena bem breve, mas que mostra como a Ellie pode ter uma vida mais normal nesse lugar, com outras pessoas mais próximas dela, que se identificam com a idade e o tipo de vida que ela tem, que é algo que pode tirar ela do isolamento que ela está tendo nessa jornada. E isso é importante para a formação dela e para o que o Joe também quer para a vida deles dois. And I want my gun back. They also aren't armed. Essa captura que eu coloquei aí é do meu próprio gameplay, do The Last of Us Parte 2, e ela acontece um pouco depois daquela invasão do tribunal. Então, se você quiser catar o diálogo lá no seu jogo, você pode seguir aí por essa parte que você vai ver a cena acontecendo. E se você não tem o seu The Last of Us 2 e quer conhecer o jogo, quer ver como é que esse diálogo acontece, vou colocar o meu link de afiliado aqui na descrição, beleza? E se você quiser ver minha análise sobre ele também, tem a sem spoilers e com spoilers aqui na playlist sobre o tema de The Last of Us no canal, beleza? Mas enfim, essas foram minhas impressões sobre o 6º episódio de The Last of Us, um episódio realmente bem dramático, com uma parte bem marcante do arco de evolução do Joel. Então é isso, pergunto aí pra vocês o que vocês estão achando da série. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito. E se vocês ainda não forem inscritos, quiserem se inscrever, é só clicar aqui embaixo. Beleza? Link pro meu Instagram tá aqui também. Tranquilo? Então, espero ver vocês no próximo vídeo. Eu fico por aqui. Valeu e um abraço.